a gente vê as maiores atrocidades da justiça, porque são as injustiças, gente. E aí vem as injustiças que levaram a minha construção do meu escritório e levaram a cada vez mais eu atender mulheres. Primeiro, mulheres que foram muito vítimas do sistema no passado. Eu atendo muitas mulheres que perderam a guarda dos seus filhos, porque foram vítimas de violência institucional. Infelizmente, tá? Por isso que tem todo esse... Aqui, a violência institucional. Porque elas não tiveram um apoio do sistema judiciário, tá? E eu não tô aqui criticando, porque eu tô inserida no sistema judiciário. A Constituição coloca a advocacia lá como função da justiça, né? Junto com... quando a gente fala direitos, a gente fala de um sistema legislativo que faz leis, a gente fala um poder executivo que executa todas as políticas e as leis, e a gente fala de um sistema judiciário, que entra ali promotores, procuradores, que entram os próprios magistrados, né, defensores públicos, e a gente fala aqui também da advocacia. Então, quando a gente fala de violência institucional, a gente fala de mulheres que, infelizmente, não foram protegidas pelo sistema e acabaram perdendo seus direitos, perdendo patrimônio, perdendo guarda de filhos, não tiveram defesas técnicas. Eu atendo mulheres que perderam as guardas mesmo de filhos, que foram destruídas por acusações de alienação parental, que foram destroçadas por grandes escritórios, tá? Aqui entra a minha luta e posso dizer até que sou muito criticada já, apesar da minha super jovem advocacia, por alguns escritórios ali, uma forma ali de chantagem ou de tentativa de intimidação, porque a gente tem os grandes escritórios masculinos, né, com uma defesa de gênero, porque quem tem dinheiro procura os maiores e melhores escritórios, até mesmo para fazer sua proteção patrimonial, essas blindagens patrimoniais. Qual foi a mulher que se casou com separação de bens, né? Vamos aqui ter um papo sensível. Qual foi a mulher que casou com separação de bens, que teve a oportunidade de fazer esse pacto antinupcial com uma advogada orientando essa mulher? Não teve. A maioria das mulheres que casam com separação de bens são, ao meu ver, até mesmo vítima de violência patrimonial, tá? Porque a gente vê homens que, por alguma forma, conquistaram patrimônio, seja através da idade, seja através do trabalho, tá? Idade que eu falo, são homens ali com uma certa idade, que a gente também tem o casamento com separação compulsória, né, gente? A partir dos 70 anos, o legislador mete a colher e é obrigado o regime de separação de bens. Mas antes dos 70 anos, não, ele é convencional. E eu vejo muitas mulheres que foram obrigadas a casar com separação de bens e fizeram pactos loucos e escritórios de advocacia contratados pelos maridos, em que elas abrem mão de tudo, inclusive cláusulas ilegais e arbitrárias. E às vezes, quando atendo essas mulheres que estão se separando, eu falo, mas eu não tenho direito a nada. E aí eu vou ver assim e falo, cara, mas essas cláusulas são ilegais, vamos brigar com isso na justiça, porque não é justo que uma mulher... Vamos pegar, né? Aqui vem um tema muito sensível, né? Porque eu sou casada com um homem muito mais velho do que eu, mas eu acho que eu não sou tão vítima de preconceito, porque meu marido não é multimilionário. A gente tá ali numa igualdade, talvez, financeira também, né? Próxima, né? Ele é servidor público, a única diferença talvez seja essa, mas a gente tem ali formações, profissões, eu sou independente financeiramente, e nós temos ali uma comunhão parcial de bens, né? Porque eu escolhi os meus 2 regimes de bens, gente, isso é muito importante. Eu fui vítima do meu primeiro marido como violência patrimonial. Na época ainda não tinha, né? Eu mesmo estudei, eu me lembro que já tinha a Lei Maria da Penha, e eu perguntei pra minha advogada, que na época me assessorou, muito boa, né? Se eu não era vítima de violência patrimonial, ela disse que não. Eu até entendo, na época ela estava certa sim, tá? Naquela época não tínhamos essa interpretação tão ampliativa. E aqui falando um pouquinho do meu caso, eu fui uma mulher que com 23 anos montei uma empresa com capital social de R$1 milhão há 14 anos atrás. Formada em relações internacionais, tá? À frente de uma grande empresa que chegou a ter 39 funcionários, né? E acontece que tinha uma limitação que eu não conhecia na cabeça do meu então companheiro.
né? Quando essa empresa cresceu muito e eu estava à frente, ele não ficou muito satisfeito, ao meu ver, e ele decidiu que eu deveria voltar a ser do lar, porque eu não estava dando atenção ao casamento, eu estava trabalhando muito. E aí começou uma briga de poder societária dentro da minha própria empresa. E quem conhece a minha história sabe. Hoje eu rio, tá, gente? Mas é de chorar. Eu já cheguei a trabalhar com segurança, porque ele colocou 7 advogados, a me ameaçava, eu estava num local, a minha empresa era no Jardim América, um local muito perigoso. E ele me proibiu de entrar na minha própria empresa, que eu tinha criado junto com ele, e eu era administradora. Só que ali, como eu era administradora da empresa, ele não conseguia fazer muita coisa. E ele me demitiu das empresas que eu criei, ele tirou meu faturamento total, né? Me demitindo, porque eu era administradora das 2 empresas que a gente tinha juntas. E depois disso, ele entrou numa guerra patrimonial comigo, que eu tive acesso a balancete da empresa, e ele gastou quase 1 milhão, isso é balancete, não sei se está correto ou não, eu tive acesso à época, com advogados, tá? Quando, na verdade, para brigarem comigo. Quando, na verdade, eu não queria nada, eu só queria terminar esse casamento, permanecer na minha casa, que eu tinha com ele à época, e estudar, continuar meu estudo na UFRJ, que na época eu estava na COPEAD, na UFRJ. E ele não achou aquilo absurdo, também eu queria alimentos na época durante 1 ano para continuar meus estudos, se eu não me engano era 10 mil reais que eu pleiteava à época, tá? Era o que eu precisava para me manter ali minimamente na época estudando, focada e reingressar no mercado de trabalho durante 1 ano, e ele negou. Então, a violência patrimonial, gente, ela existe, ela tá em todas as classes, mulheres de diferentes padrões sociais são vítimas de violência patrimonial, de homens que têm poderio, tá? E eles estão em empresas, eles são sócios dessas mulheres. A gente vê homens explodindo. Gente, meu ex-marido explodiu a empresa, né? Novidade. Ele resolveu destruir o patrimônio que tinha construído aqui no Brasil, né, ali, ao meu ver, né, gente, isso aí é a minha narrativa, pode ser que ali quem militou pro lado dele, pra ele também, né, seja diferente, essa é a minha história, essa é a história contada por mim que eu sofri, né, então assim, a violência patrimonial, ela existe, tem o meu caso, existem muitas mulheres que são explodidas em presas nas costas dela, tá, esses maridos colocam CNPJs, e depois eles explodem para essa mulher não se levantar mesmo. Se endividam em proporções, assim, enormes, né? Porque dificilmente eles acham que elas vão conseguir se levantar, tá? Então, a violência patrimonial, ela existe de diversas formas. Ela existe até no acesso à justiça, porque esses homens que fazem pactos antinupciais loucos, regimes de separação de bens arbitrários, que depois nessas mulheres, aí essas mulheres querem se separar, mas estão no contexto de filhos e de realidade social que elas não conseguem, continuam sendo vítimas. Eu já atendi uma mulher que era explorada profissionalmente, tá? Pelo seu marido, né? Porque era casada com separação total de bens, e ela trabalhava insanamente, e é uma colega do ramo jurídico, tá, gente? Ela trabalhava insanamente, né? Para manter um padrão social que impunha a ela muito trabalho. Ele não trabalhava. Olha que lindo. E é uma violência patrimonial, tá? Mulheres que são praticamente escravizadas para manter um padrão de vida ali. Enfim, gente, é muito grande aqui. A gente tá falando de mulheres que se separam, fizeram pactos antinupciais loucos. Esses homens contratam os maiores escritórios de advocacia que, infelizmente, atuam ali na defesa do interesse do cliente pagante, né? Não tô fazendo crítica, tô falando que é uma realidade. Eles são contratados pelos homens. Eles atuam defendendo os homens. Eu vejo acordos loucos, tá? Porque essas mulheres, às vezes, acabam firmando acordos loucos nos divórcios mesmo, porque ficam com medo de perder os seus filhos. Elas, às vezes, abrem mão da guarda, gente. Vou dividir aqui.